Mateus, capítulo 15. Enquanto vocês abrem aí, amém? Mateus, capítulo 15, nós iremos ler do verso 21 ao verso 28. Eu quero ministrar ao coração da igreja o que o Senhor colocou no meu coração, que é para falar sobre persistência. Amém, queridos? Aleluias. Então, enquanto vocês encontram aí, Mateus, capítulo 15, vai narrar a história da mulher cananeia, do verso 21 ao verso 28, fala assim: E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo ele e os seus discípulos, pediram-lhe dizendo: Manda embora, porque está gritando atrás de nós. Ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Aleluias. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é para falar aos amados sobre persistência. Amém, queridos? E logo veio ao meu coração o texto da mulher cananeia, porque existe aqui uma persistência pela cura dela, pela cura da filha dela, pelo milagre que ela esperava no Senhor. Nós precisamos do Senhor sempre. Nunca se engane. Em todos os pontos da sua vida, tudo, nós precisamos do Senhor, precisamos de Jesus, precisamos invocar o Senhor. Só que, amados, nós temos que adquirir isso em nossas vidas sempre. A persistência no Senhor. Antes que eu desenvolva o que eu quero ministrar nessa noite, eu quero deixar o meu testemunho. Até pouco tempo, o meu esposo tem falado aqui na igreja e tudo mais, eu tenho guardado. E esses dias o Henrique chegou para mim e ele me disse assim: Mãe, quando você vai contar o testemunho nosso, que é o testemunho da nossa casa? Eu falei para ele: quando a escritura estiver nas minhas mãos. Amém? E eu ia pegar a escritura, eu ia trazer aqui hoje, só que com muitas correrias eu achei melhor não mexer na documentação. Eu quero deixar o meu testemunho da nossa casa, que daqui 1 ano e 6 meses nós estamos de mudança, nós iremos morar em Cotia, e o Senhor nos deu um milagre de comprar a nossa casa. Eu falo milagre. Esses dias eu fui bem lá perto, onde vou residir, comecei a refletir sobre o que o Senhor fez. E o Senhor colocou bem assim no meu coração: Filha, onde não tiver porta, eu coloco uma para você. Amém? Eu digo milagres, amados, porque já faz muitos anos que eu oro ao Senhor para que Ele me dê a minha casa. E muitas vezes eu cheguei aqui no altar, ministrando louvor, e eu falava para os irmãos: o Senhor vai dar a minha casa. Eu lembro que a gente cantava uma canção aqui, Lança Sua Rede ao Mar, e sempre que eu cantava essa canção, eu lembrava da minha casa. E eu falava: Deus, eu quero a minha casa, porque eu não tenho a minha casa, e eu quero a minha casa. E naquele tempo Deus já tinha me prometido, mas eu não sabia de tudo que eu fosse passar. E nós passamos por circunstâncias onde hoje eu resido aqui na igreja, os irmãos sabem disso. Então foi um período muito difícil para mim. Mas faz mais ou menos 2 anos, Deus disse assim para mim: Filha, arruma a sua mudança. Estou te tirando desse lugar onde você reside. Eu vou tirar você daí. E, amados, eu quero confessar uma coisa para a igreja. Eu abaixei a minha cabeça e falei para Jesus: Como? Como eu vou sair desse lugar, Senhor? Eu sei que eu não tenho condições. Eu sou inteligente, eu sei que eu não tenho condições, amados. E
Um dia, Deus de novo disse para mim: filha, arruma suas coisas, porque eu te tiro deste lugar. Você disse para mim que não tem condições, eu te dou condições. Amém? Quando Deus me disse isso, eu falei para o Senhor: hoje, Senhor, não oro mais duvidando do que o Senhor vai me dar, mas eu oro declarando que o Senhor vai dar minha casa. E eu comecei a orar assim ao Senhor: Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor vai dar minha casa. Senhor, o meu salário não dá, mas eu sei que o Senhor vai dar minha casa. Nossa vida financeira não dá, mas eu sei que o Senhor vai dar minha casa. E eu sempre pedindo para o Senhor dar a minha casa. E eu vou resumir, senão eu passo a noite aqui, como eu disse. E quando foi nesse ano, o Senhor preparou um lugar para nós, que quando a gente pisou lá, que a gente chegou, e eu sou muito do sim, sim, não, não, se eu não vou ficar, eu quero ir embora logo. E quando eu vi toda aquela dimensão, que eu olhei para minha família, que eu vi a empolgação do meu esposo, eu pensei logo no meu coração: eu não posso. Eu vou embora, não foi, amor? Bora! Vambora, essa pandemia, tem muito tempo que eu estou aqui de máscara, eu não quero mais ficar aqui. Não foi, amor? Aí deixamos toda a papelada lá já assinada para fazer uma pré-consulta. E quando entrei no carro, que eu estava chegando já no centro ali de Cotia, elas me ligaram: ai, Kézia, volta aqui, ainda falta mais papel. Eu falei: ai, eu não vou voltar lá não. Não foi, amor? Ele volta. Amém? Eu voltei e eu falei assim para Deus: olha, Deus, eu entendo que o Senhor não vai deixar eu assinar um papel e depois dizer não para mim. E vim embora. E hoje eu estou com a escritura nas mãos. Só para resumir. Amém? É muita alegria, né, amor? É muita alegria. Amém? Que você possa persistir. Aleluias. Persista. Persista aí no seu sonho. Persista no que você precisa. Às vezes é uma necessidade. Eu vejo que para mim e para minha família é uma necessidade. Eu sei que muitas pessoas têm sonho de ter casa, mas o que eu posso te dizer, amado, se você crê, Deus vai colocar na sua vida. Em todo tempo a gente crê? Não, a gente não crê em todo tempo. Nós somos falhos e às vezes vacilamos com Jesus. Mas o Senhor, Ele é fiel. Amém? E eu tenho que saber o que eu procuro. E esse texto da mulher cananeia, ele mexe muito com o meu coração. Você sabe por quê, amados? Porque a mulher cananeia, ela reconhece o que ela precisa. Você quer receber vitória? Você precisa reconhecer o que você precisa. Você quer receber vitória? Você tem que saber qual é a sua condição. Com Deus não tem esse negócio de orgulho, entende? Não cabe. Não cabe orgulho no meio de Deus. Eu vou, eu faço, eu aconteço. Uma coisa eu declaro, eu aprendi muito isso com Deus. Ele me deu livre-arbítrio, sim, de fazer escolhas. Só que não cabe orgulho. Todas as vezes que eu tenho orgulho, Deus não pode trabalhar. Deus, Ele trabalha quando eu me humilho debaixo da mão dEle. Deus, Ele trabalha quando eu reconheço minhas condições. A mulher cananeia reconhece as condições dela. Talvez aí você pedindo as suas coisas a Deus, você possa dizer assim: ai, que difícil, oh, que humilhação. Às vezes, amados, para você alcançar a sua bênção, a sua vitória, é humilhação mesmo. Às vezes você tem que ir até aquela pessoa, você tem que pedir perdão para aquela pessoa, ou a pedir favores. Tem coisa pior que pedir favores? Ou confessar a sua necessidade. Tem coisa pior que confessar a necessidade para alguém? É muito ruim para nós, porque por mais que nós amamos Jesus, por mais que nós falamos para Ele: Senhor, eu quero ser mortificado todos os dias, o nosso eu se exalta, o nosso eu grita, nós queremos, sabe, ter aquela posição. Mas o Senhor, Ele abençoa aquele que se humilha debaixo da sua mão. Isso está escrito em Tiago 3. O Senhor fala para nós nos humilharmos debaixo da sua mão. O Senhor, Ele honra aquele que busca a sua face. Ele honra aquele que persiste. E Ele honra aquele que fala a verdade. Aquele que reconhece as suas condições. Nós precisamos reconhecer nossas condições, reconhecer a nossa necessidade diante de Deus. Não é assim. Ele sabe. Estou com tanto orgulho, Deus sabe. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Amados, Ele sempre vai fazer. Porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque a igreja merece. Porque na verdade nós não merecemos nada. Mas nós estamos aqui por causa da graça. E Deus faz maravilha porque Ele é bom. Não é uma bondade minha, não é uma bondade sua.
Porque a nossa bondade é falha. Sabe por que ela é falha? Porque nós somos bons com quem é bom com a gente. Não é verdade? Nós somos bons com quem é bom com a gente. Nós somos simpatizantes com quem é simpatizante com a gente. Ainda que a pessoa, de repente, você não gosta da pessoa, mas por ela ter sido simpática com você, ou ter feito um agrado no seu filho, te ganhou. Não é assim? Deus não. Independente como somos, Ele é bom. Independente como somos, Ele abençoa. Independente como somos, Ele faz a nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Aquele que busca o Senhor, aquele que busca a face de Deus, aquele que vai até Jesus, ele tem que saber o que quer. Tem que saber o que precisa. Não pode ser uma pessoa volúvel, não pode ser uma pessoa que não quer reconhecer sua necessidade. E olha para essa mulher. A palavra diz que na casa dela existia uma filha que estava endemoniada. Você já viu alguém reconhecer quando há demônios em sua casa? Em sua família? Na minha casa, demônio? Na minha família? Às vezes a pessoa está lá dando problema. Era só expulsar no nome de Jesus, mas não expulsa. Por que não expulsa? Na minha casa, não. Essa mulher, ela foi buscar Jesus e ela sabia o que ela precisava e o que estava acontecendo na casa dela, e ela não teve vergonha de reconhecer. A palavra diz que ela vai até Jesus. Jesus passou por ti esse dom. Se você ler lá em Marcos, você vai ver que Jesus, ele queria se ocultar ali na casa onde ele passou. Ele não queria que soubessem que ele estava por ali. Mas a mulher denunciou ele. Porque ela vem gritando e ela começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você já pensou, parou para pensar nisso, amados? Você gritando por Jesus e ele não te escutar? Não, né? Porque se o Senhor fica por um dia em silêncio por nós, ou por um mês em silêncio, nós já ficamos muito chateados com ele. Já paramos de gritar por ele. A palavra diz que Jesus estava sentado na casa e a mulher gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A palavra diz que Jesus não se manifestava e não olhava para ela. Alguns dos dias de hoje ia dizer que Jesus foi antipático. Estou errada? Sabe que alguém gritar por você? Fulano? Nem olhava. Você já passou por isso? Eu tenho certeza que não. Mas a mulher persiste. A palavra de Deus diz que a mulher persiste e ela continua gritando. No verso 23 diz: mas ele não responde, não lhe responde nenhuma palavra. Aí acontece uma situação. Aí os discípulos dizem: manda ela embora. Dá para se identificar? Quantas vezes nós não estamos em meio a um sufoco, ou a um mar, ou a um deserto, que você está gritando e Jesus não está respondendo, e as pessoas que poderiam levantar os seus braços e gritar junto com você, falam o que para você? Desiste. Desiste. Os discípulos falaram: manda essa mulher embora. O mestre não vai atender. Amém. Mas a palavra do Senhor diz que ela persiste. Você precisa persistir diante de uma falta de resposta de Deus. Ainda que o Senhor não responde, ainda que o Senhor não está olhando para você naquele momento. Nós estamos finalizando sim 2020, mas não é para finalizar com o coração frustrado, nem cabisbaixo, porque nós não estamos vivendo só esse tempo. O tempo do Senhor é diferente do nosso calendário. Deus não tem obrigação de trabalhar de acordo com o nosso calendário, mas Ele trabalha com o calendário dele. Talvez você tenha dito para Deus aí: ó Senhor, olha os meses, olha as horas, olha os dias que eu estou à espera. O Senhor sabe a hora de responder você. Quem busca, precisa saber o que busca. Quem bate, precisa saber na porta que está batendo. Ela persiste. Os discípulos querem se livrar dela, mas ela persiste. E porque ela continua gritando, e vai gritando atrás deles, e continua gritando: Jesus, 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 filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda que você não recebeu, continue gritando. Ainda que você não recebeu, continue aclamando. Ainda que você não recebeu, continue pedindo. Amém? Aí Jesus responde:
Olha que interessante, ele responde: eu não fui enviar nós ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus olhou para a mulher e disse: eu não vou te atender. Eu não fui enviado para você. Pastora, como assim é? Jesus veio para os seus, eles veio para os judeus. Não era o tempo do gentil. Era por isso que Jesus não estava respondendo ela. Mas nós temos hoje a graça, porque chegou o tempo do gentil, ao qual o Senhor nos responde, amém? Aleluias. Mas ela insiste. Ela insiste, aleluias, porque ela insiste. E o verso 25 diz: então veio ela adorando, disse: socorre-me, Senhor. O que você faria diante de um não de Deus? O que você faria diante do não de Jesus? Ela não foi embora. Ela não voltou para casa. Ela não murmurou. Ela não resmungou. A palavra diz que ela adorou. E o adorar, amados, não é esse nosso, não. Que às vezes é um adorar que a gente só está olhando, tem vergonha de levantar a mão, né? Tem gente que fala que eu sou meia doida, sou mesmo. Eu levanto a mão, eu me sacodo mesmo, eu sei de onde ele me tirou, ele é digno, amém? O adorar ali do povo, adorar era adorar mesmo, adorar era pôr o rosto no pó, o rosto no pó. A palavra diz que ela adorou, ela se prostrou, ela se curvou, ela se humilhou e ela disse: Jesus, me socorre. O que você faria diante do nome do Senhor? Adoraria Ele? Aleluias. Reflita sobre isso. E ela continua persistindo. Então Jesus insiste. Ele insiste. Ele diz para ela, no verso 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cães. Lembra que eu disse no início da mensagem? Que nós temos que nos humilhar debaixo da mão do Senhor para Ele ser exaltado? Olha o que Jesus fala para ela. É forte. Jesus disse: você não é filho. E aí aqui nesse ponto Jesus disse: olha, está na categoria dos cães, amém? Porque qual é o nosso costume de fazer com os cãozinhos, né? Dá os restos para eles, as migalhas, aquilo que cai. Então Jesus diz, né? Não vou tirar o pão dos filhos para você. Amém? Ela foi embora? Ela desistiu? Não. Ela não foi embora. Ela tinha em casa uma filha endemoniada. E ela sabia que só Jesus podia libertar. Então ela responde para Jesus: verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa é a minha posição, Senhor. Eu me coloco nessa posição. Amados, quantas vezes nós queremos fugir da posição que o Senhor quer nos colocar? Não aceitamos. Queremos o favor de Deus, mas no nosso jeito, na nossa posição. Eu sou filho e pronto. Filho e pronto. Deus que se vire, Jesus que se vire. Não é assim? Ele que faça pronto. Nos colocamos como filhos birrentos. Essa mulher olhou para Jesus: essa é a minha categoria? Dos cães? Pois os cãozinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Para mim já está bom, Jesus. Ela disse: Jesus, as migalhas para mim tá bom. Aleluias. Eu adoro o Senhor por isso. Sabe por quê? Porque isso mexe com o nosso ego, mexe com o nosso eu. Nós muitas vezes não queremos nos humilhar, mas essa mulher se humilhou. E por que ela se humilhou? Jesus olhou para ela. Aleluias. E respondeu: ó mulher, grande a tua fé. Seja isto assim como tu deseja. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Vamos levantar. Você quer vitória? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, amados. Reconheça. Persista. Persista. Aleluias. Persista no que você precisa. Persista no que você quer. Se humilhe debaixo da mão do Senhor. Existe uma multidão para dizer não para você? Existe. Sabe o que a multidão faz quando você recebe o não de Deus? Fala assim para você, ó, desiste. Vai embora. Mas o Senhor é aquele que olha o coração. Aleluias. E a mulher cananeia conseguiu sua bênção, porque ela aceitou a posição que Jesus deu para ela. Amém?
Receba a sua vitória. Assuma a posição que o Senhor escolheu para você. Amém? Vamos orar. Senhor querido, sela a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Senhor, esse ano, Senhor, ele está finalizando, mas nós somos gratos. Somos gratos pelo Seu amor, o Seu amor revelado aqui para nós, o Seu amor revelado na cruz do Calvário. Somos gratos, Senhor, pelos Seus feitos, pelas Suas maravilhas. Senhor, nos ensina a nos posicionar, nos ensina a também, Senhor, ouvir o Seu silêncio. Nos ensina, Senhor, a ouvir o não do Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter uma visão, uma fé que nos leva a persistir e a alcançar a vitória no Senhor. Sela a Tua palavra nos corações que aqui está, Senhor. Oh, Pai, aqueles que precisam de uma posição, de tomar uma posição com o Senhor, de aceitar a posição que o Senhor tem pedido, que em nome de Jesus, nessa noite, aceite. Se posicione, ó Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos a Ti, Senhor. Sela os ouvidos espirituais da Sua igreja. Deus querido, visita os corações, aqueles, ó Senhor, que já estava achando que o Senhor não escutava a oração, venha colocar no coração persistência, força, para continuar clamando, para continuar orando, para continuar invocando o Seu nome. Senhor, aquele que está doente, que em nome de Jesus Cristo a doença venha cair no chão nesse momento. Oh, em nome de Jesus, aquele que está passando por tribulação, que tem, Senhor, os familiares como a mulher cananeia, endemoniada. Nesse momento nós expulsamos no nome de Jesus os demônios, mandamos eles embora dos lares, das casas, das famílias. Senhor, derrama da unção de libertação, que somente o Senhor liberta. Sara a nossa vida, sara o nosso ser, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias.